número de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas quase que dobrou em apenas um ano. Bombeiro de Tatuí salva bebê que se afogou durante o banho. Loja virtual pode ser a saída para a compra de material escolar. Olá, boa noite. O Noticidade desta terça-feira, 8 de janeiro, começa discutindo o envolvimento de menores com o tráfico de drogas, que é cada vez maior. Em menos de 12 horas, a Guarda Municipal de Sorocaba apreendeu 7 adolescentes iludidos por este tipo de crime. A situação, infelizmente, já é rotineira. Só hoje foram 4 adolescentes apresentados à Delegacia da Infância e Juventude de Sorocaba. Todos envolvidos com o tráfico de drogas. 2 deles foram apreendidos pela segunda vez e não faz muito tempo. Na semana passada, esse garoto de 15 anos já tinha sido apresentado a Diju. Eles ficam no máximo 1 hora no local e logo são liberados aos pais. O que ocorre é que nós somos mero cumpridores da lei. E a lei é muito clara. Ela diz, essa súmula 492, que a exceção é a prisão. Cabe ao delegado, à autoridade policial, entregar esse adolescente infrator ao seu pai. O número de menores envolvidos com o tráfico cresceu nos últimos anos. Em 2011, Sorocaba registrou 255 apreensões de menores. Ano passado, 472, aumento de 85%. Os menores infratores até respondem a processos na justiça, mas costumam ser medidas educacionais. E esta impunidade é o que faz com que os traficantes utilizem cada vez mais os adolescentes no crime. Os traficantes usam menores, pelo pouco tempo que os menores ficam internados, uma vez apreendidos, pela facilidade que tem de recrutamento desses menores. Muitas vezes esses menores trabalham para o tráfico em troco de porções de drogas, né? Então é barato para o traficante e fácil também recrutar esses menores. Os adolescentes não ficam detidos porque a ideia é reeducá-los. A medida ela é eficaz. Agora depende do menor também e da família ter a vontade de mudar e seguir essas orientações que são dadas para ele na fundação. A estrutura para a família seria uma atribuição do Poder Executivo, das políticas públicas voltadas à orientação e auxílio dessa família, seja na área educacional, na área de emprego. Então isso aí dependeria de um trabalho conjunto também do Poder Executivo. Nós temos que trabalhar sempre na prevenção, Nós temos que ter famílias estruturadas, escola em período integral, e aí pode sim o Poder Público Municipal auxiliar essas famílias, até criando-se uma escola de pais, mostrando qual que é o caminho que esse pai ou essa mãe deve seguir para disciplinar e ensinar o seu filho. A Prefeitura de Sorocaba realiza algumas ações consideradas preventivas à entrada dos menores no mundo do crime. Os territórios jovens, que trabalha com as medidas socioeducativas, com cursos de capacitação, de cidadania, tem os CRAS, tem os centros que são o CIS, Centro também de atendimento psicossocial, de atividades socioeducativas para adolescentes. E de acordo com a Fundação Casa, dos 3.219 adolescentes que cumprem algum tipo de medida socioeducativa, 42,1% é por tráfico de drogas. Uma correção, mais de 8 mil. E uma das saídas, como disse o delegado Pupim, para reverter essa triste realidade é a prevenção. E a Polícia Militar desenvolve o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROED. E para falar sobre esse trabalho, eu converso agora com Carlos Eduardo Santos Cravo da Costa, quem trabalha com o PROED. Boa noite, muito obrigada pela presença. Como é o trabalho na prática? Nós trabalhamos na parte primária, iremos até as escolas, alunos com idade de 10 anos, 10 a 11 anos, alunos que não se envolveram com drogas ainda. E esses alunos são orientados durante esses 2 meses com um livro, um material didático, com uma formatura, entrega de diplomas e um juramento. E há reuniões de pais também, que a participação dos pais é muito importante nesse caso. É a comunidade toda voltada para essa prevenção. E o resultado, como é que vocês fazem esse retorno? Existe um retorno positivo? Sim, existe esse retorno positivo. Entre a sociedade. Aqui em Sorocaba nós temos o PROED há 15 anos,
E há 15 anos os resultados, né, pelas nossas pesquisas, 95% desses jovens hoje estão trabalhando em algum lugar e não se envolveram com drogas. Em relação à comunidade que a gente fala, os pais, eles participam desse programa, apoiam, e as crianças que poderiam ter um possível envolvimento com as drogas, ela fica mais resistente? Geralmente ela fica mais resistente, né? Quando vê o policial fardado dentro da sala, né? E trabalhando numa linha, né, de amor, de carinho, de uma aproximação daquele aluno, né, ou aluna, né, que tem a tendência em se envolver com drogas. A gente percebe muitos menores sendo abordados para o tráfico de drogas em portas de escola. A Polícia Militar também faz um trabalho voltado a essa ronda especial? Sim, nós temos as rondas escolares, em Sorocaba, que também agora nós formamos ultimamente 10 instrutores de ronda escolar que vão trabalhar conjuntamente a partir desse ano. Cabo Cravo, eu quero agradecer a sua presença e dizer que as crianças gostam muito do senhor também, e com o Proed, viu? Obrigado. Parabéns pelo trabalho e quem sabe o caminho aí de reverter essa triste realidade. Obrigado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo anunciou hoje que policiais militares não podem mais socorrer vítimas de ocorrências. O resgate deve ser feito pelo SAMU ou pela equipe de emergência médica local, além do resgate do Corpo de Bombeiros. O objetivo da mudança é evitar que a cena do crime seja alterada por policiais e garanta ainda o atendimento às vítimas que seja feito por profissionais habilitados. 2 homens foram presos em Cerquilho suspeitos de roubar um supermercado no centro de Tietê. Os bandidos usaram uma arma de brinquedo e, na tentativa de fuga, eles andaram na contramão da rodovia SP-127. A dupla foi detida pela Guarda Municipal. Um telespectador de Sorocaba registrou imagens de buracos na pista que liga o bairro do Éden ao bairro Aparecidinha. Segundo ele, os buracos estão tomando conta da pista. Por isso, vários carros e motos quebram no local. O morador reclama também que não há sinalização na pista. Realmente, a gente percebe pelas imagens que atrapalha mesmo o tráfego. E nossa equipe procurou a URBS durante todo o dia para se posicionar sobre o problema. No fim da tarde, a assessoria informou que a responsável é a Secretaria de Obras. Nós encaminhamos o e-mail, mas não tivemos resposta. Vamos continuar aguardando. E você pode fazer como o telespectador Fernando Aparecido e nos enviar imagens e situações do dia a dia que devem receber a atenção. O nosso e-mail é jornal@tvsorocaba.com.br. Ao longo de 2012, 11.160 pessoas foram contratadas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Sorocaba. Expectativa para este ano é que mais pessoas consigam recolocação no mercado de trabalho. O Noite Cidade, todo começo de semana, te ajuda a encontrar alguma vaga. Em Itapetininga, há mais de 60 vagas disponíveis, dentre elas para assistente de vendas, churrasqueiro, confeiteiro, costureira, instrutor de autoescola e padeiro. Em Várzea Paulista, as oportunidades são para controlador de acesso, cozinheira, faxineiro, motorista, vigilante e projetista. Já em Cerquilho, há vagas para carpinteiro, soldador, montador de estruturas metálicas, porteiro, caseiro e açougueiro. Bombeiro salva bebê que se afogou durante o banho em Tatuí. Agora todos respiram aliviados. A visita é para conhecer Júlia, de 4 meses, salva por uma ligação ao 193 dos bombeiros. Tudo bem, Fernanda? Olha. E a Júlia? Tudo bem, neném? Tudo bem. Que bom, né? Tá bem. No dia anterior, Fernanda e Júlio César levaram um susto na hora de dar banho na filha mais nova. Eles perceberam que a criança havia engasgado com a própria saliva. Foi na hora de eu lavar o rostinho dela. Que daí acho que eu estava com saliva na boca e ajudou na hora da posição também. Ela acabou engolindo, o nariz estava trancadinho. Aí ela começou a ficar mole, começou a ficar sem roxa, sem reação. Desesperados, os pais ligaram para o corpo de bombeiros. O padrinho da criança, que também estava na casa, foi quem falou com o soldado, enquanto o pai seguia todos os procedimentos. As orientações dele foram bem claras, bem justas. E passar, né, para o pessoal, quando ocorrer um desespero que nem esse, não se desesperar e primeiramente ligar para o bombeiro. A
ocorrência que terminou bem poderia ter sido diferente caso o pai da criança não soubesse realizar as manobras, ações precisas que salvam vidas. O soldado, há 2 anos na corporação, enfrentou situação parecida 2 vezes. Anderson, que ainda não é pai, se emocionou. A gente atende de uma forma que é vida, né? Para nós é muito gratificante poder ajudar. E quando houve o choro do bebê do outro lado da linha? Sensação de alívio e o dever cumprido. Que belo trabalho. E quando falamos em afogamento, logo pensamos em piscinas, mas é comum durante banhos e até descuido com baldes. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o pediatra José Eduardo Gomes Bueno de Miranda, que tem dados importantes e alarmantes. Boa noite, doutor. É preocupante afogamento? Sim. O afogamento, ele, em causas de acidente, é a segunda causa de morte depois dos acidentes automobilísticos, certo? Então, isso pode ocorrer e tem uma peculiaridade da criança que facilita esse afogamento. Por exemplo, a criança ela tem a cabeça e os membros superiores mais pesados que o restante do corpo, diferentemente do adulto. Então, quando ela cai, por exemplo, dentro de um balde, ela tem muito mais dificuldade, além do reflexo ser menor, de sair daí. Então, pode ocorrer o afogamento até com uma quantidade pequena de água, pode ocorrer o afogamento. Agora, vou pedir para o senhor e para quem está em casa acompanhar, então, os primeiros socorros, orientações de bombeiros para esse tipo de ocorrência que realmente preocupa a família. Vamos ver. Com uma boneca, o soldado Sérgio demonstra o que fazer no caso de uma criança engasgada ou afogada. Verificar primeiro se a criança está respirando ou não, como respirando. Você vai chegar com a sua parte do rosto aqui próximo da cabecinha dela. Não está respirando, você vai estar enxergando a barriguinha dela, não está respirando. O que eu pretendo fazer? Com um pouco ar da bochecha, não do pulmão, mas o ar da bochecha, eu vou insuflar 2 vezes aqui entre a boca e o nariz da criança. Nesse insuflar, eu vi que a barriguinha dela não cresceu, não subiu, né, não expandiu, o que vai acontecer? Eu vou entrar com a manobra de tapotagem, que seria como? Desse braço que está aqui, você vai pegar a criança, você vai colocar no antebraço seu, apoiando a cabecinha, com as perninhas aqui próximo do seu cotovelo. Você vai fazer o quê? Você vai passar ele para o outro braço. Com esses 2 dedos aqui, eu vou apoiar a bochechinha dela aqui, permanecer na boquinha dela aberta. Aí eu vou virar ela com todo cuidado, vou colocar ela novamente, só que de outra posição, mas o mesmo no antebraço, e vou abaixar a cabecinha dela. Para quê? Para que a gravidade possa expelir aquele líquido, aquele leite, ou o que estiver fazendo obstrução da respiração da criança, tá? E você vai estar evitando, vai estar fazendo 5 tapotagens, faz tipo como se fosse um copinho e 1, 2, 3, 4, 5. Volta de novo a criança aqui e verifica, tá respirando? Não tá. Aí você vai proceder novamente até você conseguir êxito. O soldado lembra que ao enfrentar uma situação como esta, é fundamental chamar o resgate por meio do 193. Mesmo a criança voltando a respirar, é importante que a equipe de resgate esteja no local para quê? Para levar até um pediatra, um médico, para dar uma avaliação melhor. O mais difícil acho que é manter a calma para esse primeiro socorro, né, doutor? É verdade. A família acaba se apavorando, né? Sim, é muito difícil a família ter estabilidade emocional para resolver uma coisa desse tipo, mas a gente está vendo que dá certo. Agora, a orientação que o bombeiro deu, o senhor concorda, é importante logo depois levar para uma avaliação médica para saber Sim. Qual foi a causa do afogamento? Sim, a causa, às vezes você não determina a causa. A criança pode engasgar com a própria saliva, como a mãe aí definiu. Mas o que é importante é ver se isso não teve consequência. Por exemplo, quando a criança tem um afogamento, ela pode aspirar o conteúdo que está na boca para pulmão. E a gente teria como complicação uma broncopneumonia aspirativa. Então é importante a avaliação médica para você descartar se realmente não houve nenhuma complicação com relação a esse afogamento. Em relação também ao refluxo, muitas pessoas acabam tendo esse problema, crianças, e pode afogar também. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é o refluxo e como evitar. Então, o refluxo, até a gente brinca um pouquinho que o ser humano não mudou tanto nos últimos tempos para existir tanto refluxo como existe agora, a doença do refluxo. Agora, o refluxo pode acontecer. Por exemplo, crianças que mamam deitado, elas podem ter um risco de aspiração. E o próprio refluxo do conteúdo gástrico subindo para a faringe pode fazer com que a criança se afogue. Então, a manobra seria mais ou menos a mesma. Que essa manobra que o bombeiro fez é uma manobra de Hirschheimer, que no adulto também a gente pode fazer, que é a compressão, que você faz em cima do externo
e virando do lado. Na criança é mais fácil, no adulto a técnica é um pouquinho diferente, mas você consegue resolver com relação a isso. A manobra de reanimação seria exatamente a mesma. Agora, falando ainda sobre o refluxo, que causa muitas dúvidas às mães, dormir com o becinho mais elevado, existem alguns cuidados, prevenção. Existe. A prevenção hoje, pela Sociedade Americana, Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente antigamente tinha outras ideias, mas depois de muitos trabalhos, a gente acha que o ideal é que a criança, e é muito difícil que o povo aceite isso, que a criança deite em decúbito dorsal, ou seja, o rostinho para frente. Nunca de lado e muito menos de bruço, que o de bruço facilita a sufocação e é responsável pela morte súbita na infância. Doutor, eu quero agradecer a sua participação e orientações para as mães que assistem o Norte Cidade. Eu que agradeço. Imagina. Amanhã o dia continua quente, mas há previsão de chuva para algumas cidades. Confira como ficam as temperaturas. Em Boituva, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 29. Mesma previsão para Sorocaba. Em Itu, os termômetros registram máxima de 29 graus. Em Itupeva, pode chover a qualquer momento. A mínima deve ser de 25 e a máxima chega aos 33 graus. Esporte, no jogo de ontem à noite em Joinville, a Liga Sorocabana de Basquete conseguiu a primeira vitória no Novo Basquete Brasil. Parabéns! A LSB venceu a equipe da casa por 93 a 86 pontos. O próximo desafio é contra o Palmeiras na quinta-feira às 8 horas da noite, no Ginásio Municipal de Sorocaba. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sorocaba acabou de nos enviar uma resposta sobre as imagens mostradas agora há pouco e feitas pelo telespectador Fernando Aparecido. Está aí resposta, Fernando. Eles informaram que foi feita uma vistoria nas vias e, caso necessário, serão incluídas na programação dos serviços de tapa-buraco. Aí uma solução, por isso vale a pena nos caminhar as fotos flagrantes e compartilhar informação. Quem é pai e mãe sabe bem que nesta época, além das contas do início do ano, a lista de material escolar dos filhos pode se tornar uma preocupação a mais. Pensando nisso, um morador de Sorocaba criou uma loja virtual para ajudar os pais na hora da compra. Para evitar aquela correria de última hora, é bom que os pais se adiantem. O pai aproveita, compra nessa calmaria e também não pega as contas de começo de ano, movimento, a viagem que ele também pode se programar. Mas mesmo assim, corre o risco de ter dificuldade em encontrar alguns itens da lista. E para quem gosta de comparar os preços dos produtos, a situação complica. Tem um pouco de dificuldade, né? Não acho, é difícil. Aí você vai ter que procurar, né? Tem que escolher a loja que você vai ver que você encontra mais em conta. Assim, pessoalmente, fica difícil mesmo. Mas, como agora é moda comprar tudo pela internet, só no primeiro semestre de 2012 o mercado movimentou 10 bilhões de reais. O site resolveu vender até material escolar. Nele é possível que o cliente compare os preços de cada marca. A ideia foi desse empresário de Sorocaba. Ele era consumidor, sentia dificuldades e decidiu trabalhar em benefício próprio. A gente sabe que o comércio eletrônico é fácil, é simples, é cômodo. A gente tem uma preocupação de atender 90% de itens de uma lista e a gente fornece a cotação sem trabalho nenhum. A nossa interface permite que a pessoa selecione entre um item as suas possibilidades, entre o mais caro, o mais barato, para que a pessoa possa realmente comodamente acertar a sua melhor condição financeira. O melhor da loja digital é que a abrangência é nacional. A aceitação tem sido muito boa, a gente tem vendido para várias regiões do Brasil, muito para o Sudeste, muito para o Nordeste. Por 2 anos, Renata teve que pesquisar preços, ir em papelarias e nem sempre conseguia tudo o que queria. Comprar pela internet foi bem mais fácil. Foi mais rápido, né? Porque eu evitei ter que sair de casa. Foi mais fácil para comparar preço, porque estava tudo ali junto, cada item já tinha suas opções. Então foi só selecionar e comprar. Seja pela internet ou pessoalmente, a única certeza é de que os pais não têm como fugir da compra de material escolar. Não tem jeito. O Norte Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Obrigada pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã.